Sejam muito bem-vindos à minha Batcaverna temporária. E hoje vai ser um Get Ready With Me bem rapidinho, enquanto eu faço o resumo da terceira semana. E vamos achar meu resumo aqui. Dessa vez deu certo de ser mais rápido, então o vídeo vai sair mais rápido um pouquinho pra vocês. E vocês estão vendo mudanças no cenário, né? Mas essas mudanças, elas vão acontecer muitas vezes até eu conseguir encontrar um bom lugar pra gente ficar. Eu acho que a NFL nunca teve uma temporada tão maluca assim. Kansas City Chiefs, a gente teve só zebra. Eu acredito que sim, eu vou ter que dar mais uma olhada. Mas tipo assim, gente, tem muita loucura acontecendo. Por exemplo, como assim o Minnesota Vikings está com 3 vitórias? Quem imaginaria isso no ano passado? Tipo, jamais, jamais. O Pittsburgh Steelers, ninguém estaria imaginando isso. Mas tá aí com 3 vitórias. E quem imaginaria que o campeão de conferência de 2022 estaria com nenhuma vitória? Que, no caso, é o Bengals, né? Que vem piorando desde 2022. 2023 não teve uma campanha boa, não. E agora tá tendo uma campanha péssima. Mas assim, vamos pro resumo certinho mesmo? Então, vai rodar a vinheta, que agora a gente tem uma vinheta, é curtinha, é com cara de programa de esporte, e é isso. Pra começar, aí nós tivemos o nosso Thursday Night Football entre Patriots e Jets. E os Jets do Aaron Rodgers simplesmente amassaram os Patriots. Os Patriots perderam por nada mais nada menos que 3-24. E o que acontece? A gente teve a defesa dos Jets simplesmente anulando os Patriots. Eles não deixaram os Patriots jogar mesmo. E o que aconteceu? O Brissett, né, que é o quarterback dos Patriots, foi sacado 5 vezes. Sim, gente, 5 vezes nesse jogo. Nós tivemos Aaron Rodgers finalmente fazendo uma partida assim boa, né? Realmente boa. E a única pontuação do Patriots nesse jogo foi um field goal no segundo quarto. E aí nós tivemos o jogo entre dois dos melhores running backs desse ano. Assim, estão sendo até esse momento, porque a gente ainda tá na terceira semana, então não dá pra dar certeza de nada, falar que esse é melhor que esse, aquele é melhor que aquele. Nessa temporada ainda não dá pra falar, tem só 3 semanas, mas nessas 3 semanas, Alvin Kamara e Saquon Barkley estão jogando muito, estão jogando o fino do futebol americano. E nesse jogo entre Eagles e Saints, os Eagles ganharam por 15-12. Então foi um jogo até que bem equilibrado. Aí a diferença de ponto foi só 3 pontos, né? Então muito pouco futebol americano. Foi um jogo extremamente defensivo. Então as duas defesas jogaram muito bem, mas principalmente a defesa dos Eagles, que basicamente anularam o ataque do Saints até o intervalo, né? Porque o jogo foi um até o intervalo e depois do intervalo foi outro jogo completamente diferente. Até o intervalo esse jogo ficou 3-0, gente. 3-0 pro Saints. E depois do intervalo que os dois times voltaram com tudo. Nesse jogo a gente teve um punch bloqueado dos Eagles. O Devonta Smith tomou uma pancada muito forte, uma pancada preocupante nas costas. E a gente teve uma jogada, que a jogada está basicamente descrita aqui, e eu vou ler pra vocês. Porque o jogo, ele estava 7-6 pros Eagles. E aí o Saints foi lá e fez um touchdown. No minuto, na verdade que não tem um minuto, o Saints foi lá e fez um touchdown. Daí no minuto 1:27, os Eagles fez outro touchdown e uma 2-point conversion. E aí virou o jogo. E aí no último ataque do Saints, o Carr foi interceptado. Então assim, foi um jogo que ele teve uma virada, porque pela primeira vez eu vi uma 2-point conversion ser convertida.
E daí, no último ataque, que o Saints tinha a chance de virar o jogo novamente, o cara acabou sendo interceptado. E isso pareceu muito o último jogo dos Eagles. Só que no caso, os Eagles foram interceptados. Aí nós tivemos a nossa primeira zebra da semana, que foi os Broncos ganharem do Buccaneers e dos Buccaneers, né? E do jeito que eles ganharam. Por quê? Os Broncos ganharam de nada mais, nada menos que 26-7. Só que tirando essa zebra, a gente nem tem muito o que falar sobre esse jogo. Totalmente dominado pelos Broncos. A única coisa que teve demais foi um fumble, mas foi um fumble que foi recuperado pelos Broncos logo. E foi isso, não teve nada de extraordinário, a não ser a vitória do Broncos. Daí nós tivemos mais um favorito perdendo, que no caso foi os Texans, que perderam até o rumo de casa. E o Minnesota Vikings, que vem impressionando a gente, né? Ganhou mais uma, gente. Sim, a terceira vitória na temporada. Então eles não têm derrotas. A gente ainda tá querendo descobrir o que rolou com o Vikings. A posse de bola desse jogo foi extremamente equilibrada. E a gente teve Justin Jefferson fazendo mais um jogão. O que esse cara tá jogando é brincadeira, viu? Daí a gente teve os Ravens e Cowboys. E os Ravens ganharam por 28-25. Mais um jogo aí com placar equilibrado. Os Cowboys não estão muito bem aí, não sei o que aconteceu nessas... Começou a primeira semana muito bem, a gente pensou, caraca, Cowboys veio forte, e aí agora parece que perdeu o rumo, não tá muito legal, mas tá indo. Os Ravens começaram esse jogo muito melhor mesmo. Os Cowboys estavam completamente perdidos. Daí a gente teve um field goal do perna biônica, né, como os comentaristas da ESPN gostam de falar, porque o cara simplesmente fez um field goal de 65 jardas. E ele tentou um de 67, mas ele não conseguiu. Lembrando que o recorde da NFL é de 66. Então, sim, gente, a gente pode esperar um recorde sendo batido aí pelo Brandon Aubrey, porque o cara é muito forte. O placar só ficou equilibrado porque o Cowboys melhorou muito no quarto, mas já foi tarde quando eles melhoraram. E aí eles não conseguiram virar. Passaram bem pertinho, mas não conseguiram virar. Bom, como eu já tô basicamente pronta, agora eu vou me sentar e eu convido vocês a se sentarem comigo pra gente terminar essa fofoca aqui sobre a semana 3, que tem muita coisa. Bom, se acomodaram? Então agora vamos lá pro próximo jogo, né não? Que a gente teve Browns e Giants. Sim, gente. Pera aí, deixa eu só olhar se é a primeira vitória dos Giants. New York Giants. Sim, gente, os Giants acabaram de conquistar a primeira vitória deles. E foi contra o Cleveland Browns. E foi de 21-15. Foi um jogaço. Foi equilibrado, sim, apesar da pontuação não ter sido tão equilibrada. Mas a pontuação aí tava por um touchdown de diferença. Então, a gente fala que é uma pontuação bem equilibrada mesmo. Apesar de tudo, o Giants ganhou esse jogo. E nós tivemos uma ótima atuação de Daniel Jones, que é o quarterback do Giants. Os Titans tomaram um couro dos Packers. E esse jogo acabou 30-14. E aí eu tenho uma pergunta. Estaria a titularidade de Jordan Love ameaçada? Pra quem não tá ligado aí no assunto, Jordan Love veio pro Brasil pra jogar o São Paulo Game e ele se machucou nesse jogo. E daí, agora quem está jogando é o Malik Williams. E o
Malik Williams tá jogando muito bem. Ganhou os 2 jogos que ele jogou e ele tá jogando muito bem. Então, assim, a titularidade do Love tá ameaçado? É uma pergunta. Nós tivemos mais um jogo aí de Caleb Williams e o Caleb Williams ainda não convenceu a gente que mereceu a primeira escolha do draft, não. Não mesmo. Ai, mas o Caleb Williams já ganhou. E a semana tá se adaptando, não sei o que lá. Estamos aguardando o Caleb Williams descer do salto dele, que ele tá achando que ele é o Mahomes. Então a gente está esperando ele descer do salto dele, se colocar no seu lugar e começar a jogar bem, né, Caleb Williams? Finalmente ele anotou o primeiro touchdown dele na NFL. E foi um jogo bem equilibrado. Apesar do que eu falei do Caleb Williams, esse jogo, para cada lado, teve mais de 300 jardas corridas, lançadas, passadas, whatever. Porque foi do time todo. Então, 300 jardas aí. A gente teve 2 interceptações para cada quarterback. E ter 2 interceptações em um jogo é muita coisa, tá? É muita coisa assim. E é isso, gente. Daí nós tivemos Steelers e Chargers. E os Steelers estão impressionando todo mundo. O que aconteceu com o Pittsburgh Steelers? Os caras estão na 3ª vitória, igual o Minnesota Vikings. Gente, a gente tem 5 times que não perderam durante a temporada. E a gente já tem 3 jogos. A gente não teve nenhuma jogada muito impressionante. Foi um jogo até que pouco pontuado, porque os Steelers fizeram 20 pontos e os Chargers fizeram 10. E tem muitos times que fazem 30 pontos só por eles mesmos. Então, eu achei um jogo pouco pontuado, eu esperava mais pontos desse jogo. E os Steelers mantiveram o controle do jogo o tempo todo. Daí a gente teve Seahawks e Dolphins. E temos mais um passeio, mais um jogo que um time só pontuou um único field goal, que foi os Dolphins. Os Seahawks ganharam de 24-3 em cima dos Dolphins. E o Seahawks jogou fácil, tava com o jogo dominado. Os Dolphins estavam meio dormindo, não sei o que rolou. A gente teve aí 3 touchdowns dos Seahawks. E, gente, o Seahawks é mais um desses times que está com 3 vitórias. Os Seahawks não perderam também. Novamente impressionada com mais um time. Nós tivemos a maior zebra dessa semana. O Carolina Panthers ganhou dos Raiders. Gente, por que a maior zebra? O Carolina Panthers vem de 2 derrotas. 2 derrotas aí que foram derrotas com um placar muito diferente, sabe? Não foram jogos nem um pouco fáceis dos torcedores dos Panthers assistirem, tá? Não foram jogos legais para os Panthers. E os Raiders vieram de uma vitória em cima dos Ravens. Então, assim, os Ravens foram final de conferência ano passado, sabe? Então, a gente tava esperando que os Raiders ganhassem. E não, os Panthers foram lá e deram conta do recado. E eles fizeram 36-22. Foi um jogo muito bem pontuado, foi um jogo bem servido. A gente teve aí mais de 100 jardas de diferença entre os times. Os Panthers correram 437 jardas. E isso é muita coisa. E o Andy Dalton, que foi o quarterback titular desse jogo, passou mais de 300 jardas nesse jogo. Daí a gente teve Rams e 49ers. E o 49ers levou
uma derrota pra casa. Na verdade, eles já estavam em casa. O jogo ficou 27-24 pros Rams. E os Rams buscaram uma virada no finalzinho, gente. Pois é, esse jogo aqui, ele deve ter sido jogão. Infelizmente, eu não assisti ele por causa dos horários da NFL ou os canais que passam as coisas e tal. Infelizmente, eu não consegui assistir. Mas esse deve ter sido um jogaço. E vocês sabem por quê? Porque a gente teve um touchdown nos 2 últimos minutos. Daí um field goal nos 2 últimos segundos para conseguir a vitória dos Rams. Então os Rams só venceram nos últimos 2 minutos de jogo, que eles fizeram um touchdown e um field goal. O 49ers dominou o jogo com 425 jardas lançadas, corridas, passadas, como vocês preferirem. Enquanto os Rams, mesmo ganhando, fizeram só 296 jardas. Olha a diferença nessa dominância, nessa posse de bola desses dois times. O que quer dizer que posse de bola ou dominância no jogo não ganha. O que ganha é pontuação. Aí, se não bastasse, se não tivesse pouco, o Kyren Williams falou: eu vou dar o mortal e fazer um touchdown. E sim, gente, procurem os vídeos, que eu não vou, provavelmente eu não vou achar pra pôr aqui, mas se eu encontrar eu vou colocar, do Kyren Williams dando um mortal pra fazer um touchdown. E fazendo, ele fez 3 touchdowns nesse jogo. Sim, gente, hat-trick. E a gente também teve 3 touchdowns do outro lado, do lado dos 49ers. E esses 3 touchdowns foi. Esses 3 touchdowns foram do Jennings. Aí a gente teve um jogo, que provavelmente deve ter sido o jogo mais chato da rodada, que eu também não assisti. Mas olha aqui, o meu resumo pra ele foi essas 2 linhas. Todos os outros têm pelo menos 4 linhas, 3, ó. Esse foi uma linha e meia. E esse jogo foi entre Cardinals e Lions. Os Lions levaram o jogo por 20-13. Apesar da diferença pouca aí, os Lions meio que dominaram o jogo. E o terceiro quarto foi completamente sem pontos. Só foi ter pontuação, e foi pontuação pro lado dos Cardinals no quarto quarto. Daí a gente tem Chiefs e Falcons. Jogão. Os Chiefs esse ano, eles falaram: a gente vai quase matar o torcedor do coração. Que a hora que ele pensar que ele vai perder, a gente ganha. Mas a gente vai primeiro tentar assassinar ele. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas até Patrick Mahomes já olhou pra si próprio e falou: eu não tô jogando legal. Não tá tudo bem. Mas eu espero que fique bem, porque Patrick Mahomes, você é o maior da história. Ai, Laura, como você tem total certeza disso? Numa liga que tem Tom Brady. Eu tenho, tá? Você é o maior da história, Patrick Mahomes. E, gente, eu tô falando assim diretamente com o Mahomes, porque ele com certeza para a vida dele pra vir assistir o meu canal, entendeu? Ele vem aqui assistir os meus Get Ready With Me com o resumo da semana. Daí a gente tem Falcons e Chiefs, né? Que a gente já estava falando, e os Chiefs ganharam por 22-17. Laura, você torce pro Chiefs pra estar falando que quase matou meu coração? Não, mas meu pai torce. E aí eu sempre sei que ele tá quase morrendo. O Patrick Mahomes foi interceptado. Por isso que ele falou que ele não tá tão bem, porque ele já teve umas interceptações aí, e algumas várias. Não foi o melhor jogo do ataque dos Chiefs. O ataque dos Chiefs tá indo, mas não tá aquela superpotência, sabe? Mas ainda é muito bom. Ainda é muito, muito bom. Foi um jogo incrível da defesa do Chiefs, porque o defesinha que tá jogando, ó, o fino do futebol americano. Eu
na minha humilde opinião, de futura comentarista esportiva, eu acho que o Falcons tinha muita chance de ganhar esse jogo, só arriscaram demais e acabaram perdendo por não escolher a estratégia certa. Se não fosse essa escolha de estratégia que foi errada, eles tinham uma chance muito grande de ganhar. E teve chance de virada aí até os últimos 50 segundos do jogo. Daí a gente teve um atropelo no Monday Night Football. Mas assim, os Bills vieram e passaram em cima dos Jaguars assim, ó. Gente, o que tá acontecendo com os felinos dessa temporada? Os Bengals não dá conta, né? Que os Tigres não dá conta. Os Jaguars, o que tá acontecendo? Os Panthers ganharam uma. Mas o que foi com os felinos? Os felinos deu a louca nos felinos. Daí o Josh Allen teve lançamento para 4 touchdowns nesse jogo. Os Bills amassou os Jaguars. E agora eu tenho mais uma opinião para dar para vocês. Na minha humilde opinião, os Bills têm chance de Super Bowl esse ano. Ai, Laura, só porque os Bills ganharam 3 jogos, tem mais 4 times que ganharam os 3 jogos. Não. É porque os Bills ganharam esses 3 jogos com mais de 30 pontos. É porque o Josh Allen tá jogando muito. E porque 47-10 é um placar uau. Entendeu? Então, na minha concepção, os Bills têm chance sim. E daí a gente tem o pior jogo da temporada, porque o meu time perdeu de novo. E agora o meu time tá arriscado a não chegar nos playoffs. Sim, gente, os Bengals perderam de novo. A gente tá com 3 derrotas, 0 vitórias. Perdemos pros Commanders. Esse jogo ficou 33-38. E o que acontece? O Burrow jogou bem. O Burrow tá jogando bem. Falta o resto do time. Laura, mas um quarterback não faz um time? Não. Se você tiver um time mais ou menos, o quarterback faz o time. Se você tiver um time ruim, o quarterback não faz o time. A gente tem uma defesa que tá péssima. A defesa tá horrível, gente. Tá uma situação precária. Se a gente não tem uma defesa pra ajudar a gente, o ataque pode pontuar o tanto que for. Que o ataque do outro time também vai. Daí a gente pega um Jayden Daniels, que tá jogando. O que esse Jayden Daniels tá jogando? Ele é com certeza, sem pensar, sem tirar nem pôr, o melhor calouro dessa temporada. Daí a gente pega uma defesa ruim, entrega o Jayden Daniels pra essa defesa que não tá legal. O que acontece? Laura, mas um Washington Commanders, só o quarterback tá fazendo o time? Não. Os Commanders já tinham um time ali, mais ou menos. Não era o melhor time, mas também não era um time ruim. Daí chegou um quarterback bom, melhorou o time. O Joe Burrow, ele teve mais de 300 jardas passadas nesse jogo. Só o Joe Burrow. E esse é o primeiro jogo depois de 1940 que não teve nenhum turnover e nem um punt. E agora eu vou dar umas observações especiais aqui, que eu tinha colocado aqui. Porque a semana 3, ela é uma semana decisiva na vida dos times. E a gente tem 3 times, eu vou pegar a minha classificação, mas a gente tem 3 times que estão sem... Tem 3 times que estão sem vitórias. Esses times têm chance de playoffs? Tem chance de playoffs. Mas qual a chance? 2%. Cerca aí de 2%. É a chance que os times que não têm vitórias até o momento têm. E esses times são Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. Esses são os 3 times que a gente pode falar que eles têm 2% de chance. Então não é fácil, mas vai que, né? E, gente, esse foi o resumo da semana 3 da NFL. E eu espero que vocês estejam gostando.
Essa temporada tá sendo uma temporada muito doida da NFL, que vocês não têm noção. Tá rolando umas coisas que você fala, uau, o que é isso? Eu não acompanhava a NFL nas outras temporadas, mas obviamente a gente dá uma pesquisada, principalmente a gente vem falar qualquer coisa pra vocês, né? Então eu dei uma pesquisada nas temporadas anteriores, as outras temporadas foram muito regulares, todo mundo dava palpite certinho. E falava, não, tal time tá melhor, tal time ia lá e ganhava. Agora não, agora o bagulho tá louco. O roteirista enlouqueceu, eu não sei o que aconteceu. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. E que vocês tenham gostado. Peraí, eu espero que vocês estejam gostando e que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Beijo!